Hoje eu li uma frase que fez muito sentido para mim. A frase dizia: treine até que você se torne parceiro da sua maior referência. Gente, fez um sentido absurdo para mim. Porque muitas vezes você tem aquela pessoa que você vê, que você gostaria de ter aquele conhecimento que ela tem, que você gostaria de ter aquele rendimento que ela tem, você gostaria de impactar tantas pessoas quanto aquela pessoa. Então, minha gente, você precisa fazer um mapeamento mental daquela pessoa de sucesso para que você possa, então, chegar aos mesmos resultados que ela. Então, como é que você pode fazer isso? Treinamento diário, diário, diário. Uma vez eu estava numa palestra e o meu mentor falou assim pra gente, assim que estava na palestra, né? Eu gostaria de pegar um pendrive, colocar esse pendrive na minha cabeça e passar o pendrive para vocês, para que vocês colocassem na cabeça de vocês e todo o conhecimento que eu tenho eu poder transferir. Mas eu não tenho como fazer isso. Então o que eu posso fazer é diariamente passando um pouquinho em pouquinho de conhecimento para que você possa ter o mesmo rendimento. Isso fez muito sentido para mim e por isso eu comecei a trabalhar e estudar, treinar, para que eu pudesse então chegar ali parecido com o modelo mental da pessoa que eu estou mapeando. No livro do Napoleão Hill, ou seja, um livro chamado Pense e Enriqueça, ele fala sobre isso, que Thomas Edison, se eu não me engano, ou uma das pessoas do livro, que agora eu não estou lembrado de cabeça, estava ali muito a fim de trabalhar para um outro empresário. E aí ele ficou ali tentando, fez de tudo até que um dia ele conseguiu se tornar uma referência naquela empresa e conseguiu se tornar sócio daquele empresário que ele queria ali trabalhar em conjunto. Então, minha gente, quando você faz um mapeamento de uma pessoa que você quer alcançar, é possível desde que você treine, até que a sua maior referência se torne o seu parceiro. Bom, pessoal, meu nome é Danilo e hoje vamos falar então sobre Ruby, mais uma aula de Ruby, e na aula de hoje vamos falar sobre SQL para uma aplicação Rails. Muitas vezes na sua aplicação você utiliza ali o Object Mapping para fazer ali as suas queries no banco de dados, para você retornar os dados que você está utilizando ali na sua aplicação, né, o que vem do banco de dados para a sua aplicação. Porém, em alguns momentos, você precisa usar os comandos SQL para conseguir resolver algum tipo de problema rapidamente, algum problema que você consegue fazer de uma forma muito mais rápida pelo SQL. Na aula de hoje, é isso que a gente vai ver aqui na teoria e também na prática. Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom. Então, minha gente, como que acontece aqui? Qual é a estrutura, né? Quando você cria uma aplicação Rails, né? Ou seja, uma aplicação com a linguagem Ruby e o framework Rails, você então tem ali algumas facilidades, né? Ele tem uma inteligência que faz com que você consiga programar de uma forma mais rápida. Mas um dos objetos, um dos responsáveis que faz com que você consiga reduzir muito o tempo de desenvolvimento é esse componente aqui chamado Active Record, ok? Muitos também em outras linguagens têm algo parecido, como por exemplo o Entity Framework do .NET, como o NHibernate do Java. Então tem vários componentes assim que você consegue utilizar, ou seja, os famosos Object Relation Mapping, né? O Active Record, ele é responsável por fazer toda essa interação com o banco de dados. E quando você tem, então, essa interação, tudo que você faz no seu banco de dados, ele faz através de Object Mapping. Ou seja, o objeto que você está utilizando, ele vira, então, um mapeamento do seu banco de dados. Então, se você tiver aqui uma tabelinha de clientes, né, diretamente, o seu objeto, ele vai, então, no ORM, ter um objeto chamado clientes. Se você tiver uma tabelinha aqui chamado clientes produtos, o seu Object Relation Mapping vai ter também um clientes produtos. Se você tiver uma outra tabela aqui chamada produtos, o seu Object Relation Mapping tem uma outra tabela chamada produtos. Então ele faz um mapeamento das tabelas que você tem com os objetos que você tem. Porém, nem sempre é assim. Muitas vezes, quando você está programando, você vai se ver numa situação onde você vai ter diversas tabelas aqui na sua base de dados e você vai precisar simplesmente fazer uma query SQL, ou seja, um comando SQL, uma busca no SQL, muito mais performática do que você mandar carregar objeto por objeto da sua base de dados na memória do seu servidor para que ele possa fazer a função que você quer. Por exemplo, tem um relatório para somar todos os índices que foram gerados num período X e Y. E aí você vai fazer isso com o Active Record. O Active Record ele também tem ali uns maps que ele faz, que ele parceia o seu código em comando SQL. Porém, nem sempre você vai ter uma performance melhor
do que o comando SQL direto, um link direto do SQL para a sua base de dados. E isso é possível através do Active Record. Então, quando você está programando em Active Record, você tem a opção de utilizar os comandos SQL em algumas funções que você precisa mais específicas. Então imagina que você está fazendo um sistema que tem muito relatório. E nesses relatórios você precisa ligar através de inner join uma tabela com outra. E essas tabelas que vão interligando, você precisa ali fazer um tipo de relatório específico que você não teria tabelas e objetos configurados dessa forma. Então qual é o problema nisso? Você teria que então criar uma tabela auxiliar para você fazer um schedule para mandar esses dados para a tabela auxiliar para que depois você possa pegar esses dados em um objeto mapeado? Não, isso não faz sentido. Então o que faz sentido nesses casos é você utilizar o próprio comando SQL para que ele possa retornar para você o relatório da maneira que você precisa. Então as pessoas que trabalham com SQL ali, aqueles DBAs, ou seja, as pessoas que mexem muito com banco de dados, ou até você mesmo programador, hoje em dia as empresas exigem mais do programador, exigem que você entenda de front-end, de back-end, de SQL, que você entenda de negociação, entenda de organização de projeto. Hoje em dia as pessoas querem um profissional muito mais completo, mas também a quantidade de informação que o profissional tem é muito maior. Você num vídeo, por exemplo, do YouTube pode aprender a programar. Então, antigamente exigia-se menos, hoje exige muito mais devido à quantidade de informação que cada pessoa tem. Então você, como programador, precisa saber que algumas vezes você vai ter que fazer alguns relatórios utilizando comandos SQL que retorna para você o relatório diretamente, sem que você tenha que fazer o objeto mapeado. Nesses casos, você vai conseguir uma melhor performance para você e você vai conseguir, então, criar um relacionamento aqui, criar algo para o seu sistema sem ter que ficar criando classes auxiliares, enchendo a sua aplicação de lixo, ok? Então o objetivo dessa aula é fazer isso com vocês, é criar, então, algumas tabelinhas e utilizar o comando SQL para a gente fazer essa ligação direta, tirando, então, a opção, dessa vez, do Object Mapping. A gente vai por esse caminho aqui, ó, do SQL ligado diretamente à sua base de dados, ou seja, ao seu ORM, ok? Então, já que vocês entenderam isso que eu falei, se ficou um pouco complicado, vai ficar mais claro quando a gente for lá para o computador, tá bom? Então não se preocupe, porque agora a gente vai executar tudo na prática. Vejo vocês, então, lá no computador. Muito bom, pessoal. Então, de volta mais uma vez no computador, vamos para mais uma aula, então, de Ruby. Lembrando que, se você estiver perdido nessa aula, volte em todos os conteúdos. E se mesmo assim você ainda está com dificuldades, marque a aula particular, que eu vou estar junto com você no seu computador para poder te ajudar aí que você conseguir resolver o problema, ok? Pessoal, para a aula de hoje, então, eu trouxe aquele sistema que a gente já estava fazendo, aquele sistema de chamados. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um gráfico aqui para que a gente possa acompanhar os chamados que estão abertos, os chamados que estão fechados, os que responderam e os que não responderam. E aí, através dessa estratégia, eu vou mostrar ali para vocês alguns comandos que a gente poderia usar com SQL, três estratégias, né, que a gente poderia utilizar com SQL, ok? Bom, beleza, então vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar um gráfico seco aqui no meio desse nosso projeto, para que ele possa então mostrar esse gráfico de acordo com os chamados que eu tenho nesse meu sistema, tá? Então vou vir aqui, vou pegar o pedaço de código que eu já tinha preparado e vou jogar aqui na minha index dos chamados. Então admin aqui eu tenho chamados, deixa eu abrir aqui o meu front-end, aqui a minha parte do HTML, vou abrir em chamados e index. Então é nessa parte aqui que eu tenho que fazer isso. Vou colocar aqui depois do formulário de busca e aí eu ponho esse meu código e vou colocar aqui um HR para separar. O que tem nesse código aqui? Ó? Esse código eu estou colocando aqui uma div que chama PE3D, ou seja, eu copiei isso daqui lá do serviço de gráficos, ok? Estou mandando a referência lá para o serviço de gráficos e peguei o código aqui para que ele possa então configurar o meu gráfico 3D, também mostrando aqui qual que é a div que eu vou escrever o meu gráfico 3D, tá legal? Então, basicamente isso daqui. E ele tem aqui um evento que eu estou adicionando diretamente no meu gráfico. Esse evento eu acho que nem vou precisar, tá? Esse evento aqui, esse gráfico é o gráfico do Google, tá? Então nem vou precisar desse evento. Estou salvando aqui, agora vamos ver o resultado que vai dar aqui, ó. Vou dar um reload na página, tá aí. Ele já deveria ter mostrado o gráfico aqui, mas não mostrou. Vamos ver aqui o que aconteceu, se deu algum erro. Então vou rodar aqui de novo. Olha lá, ó, ele deu um erro falando que tem 2 índices e deveria ter 1. Então vamos ver aqui o que é que está errado nessa configuração. Aqui, 2 índices e deveria ter 1, então 0, 1, aqui o view data,
que são 2 colunas. Aqui eu precisava arrumar também. Rodando, tá aí. Então eu tenho um gráfico aqui, ó, basiquinho, mostrando aqui algumas negociações que eu vou ter, né? Ou seja, aqui eu peguei um gráfico de um outro sistema que eu tinha feito e eu vou alterar esse gráfico deixando então para os status que a gente tem. Então se a gente olhar aqui as situações, a gente tem esses status com essas cores. Então são esses status e essas cores que eu vou colocar diretamente no meu gráfico. Então vamos transformar isso daqui em algo dinâmico, né? Então, rapidamente, para que a gente possa fazer essa parte do SQL. Prontinho, código finalizado. Então o que eu fiz aqui? Eu usei o meu modelo chamado situação, e aí eu fiz um it aqui do meu modelo, colocando então o nome que está cadastrado lá na minha situação. Esse valor aqui eu deixei ainda fixo por enquanto, porque eu vou mudar depois. E aí aqui eu também fiz um outro it, começando com o índice de 0, e aí eu pegando todas as minhas situações, pegando a cor diretamente e jogando aqui no meu objeto, e também jogando aqui na frente o índice que eu preciso para o meu JavaScript preencher. E aqui eu estou fazendo index é igual a index mais 1, ou seja, para ele somar mais 1 nesse meu looping aqui, fazendo então com que as minhas cores funcionem, ok? E aí eu tenho este efeito aqui, ó, chamados que estão finalizados, chamados que estão abertos, chamados que responderam, ok? Então eu já tenho meu gráfico aqui funcionando bonitinho da maneira como eu queria. Agora o que eu preciso? Eu preciso trazer a porcentagem de cada item que está aqui desses meus chamados aqui para que eu possa então ter ali a ideia do que está trazendo, ok? Perfeito. Para isso a gente tem o nosso controller e no nosso controller a gente tem ali alguns métodos que a gente pode utilizar do controller ou também a gente tem aqui a nossa classe que a gente poderia utilizar diretamente no nosso template aqui para filtrar esses dados para a gente. Neste caso eu vou usar a classe para facilitar todo o nosso trabalho e a gente já fazer diretamente aqui, ok? Perfeito. Então o que a gente tem? A gente tem os chamados e a gente tem a porcentagem de cada item que são aqui desses chamados. Então o que eu preciso trazer? A quantidade de chamados que tem de acordo com a situação, beleza? Então ótimo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a própria classe de chamados e vou fazer assim, ó, chamados.where, ok? E aí nesse caso eu estou utilizando o where para ele retornar alguma coisa para mim. Mas melhor, antes de fazer isso, eu vou isolar isso no encapsulamento da minha classe. Então vou abrir o meu objeto chamado e vou trazer aqui, ó, vou criar um método def quantidade, ó, quantidade por situação. E aí essa quantidade por situação eu vou passar aqui o objeto situação, que é o objeto que eu vou fazer ali o meu query, a minha query para eu retornar os dados que eu preciso, ok? E aí eu vou colocar aqui este método que eu quero diretamente no meu template. Então, quantidade por situação, e vou passar aqui a situação que eu quero para que ela, então, possa fazer aquilo que eu preciso, né? Ou seja, renderizar o que eu preciso no meu objeto. Então, o meu chamado vai ser utilizado, então, essa função aqui do meu chamado. Porém, gente, isso daqui que eu estou fazendo, ó, ele está em código JavaScript, não está num código dinâmico. Então, eu preciso transformar essa parte num código dinâmico, ok? Então, eu vou retornar a quantidade que essa minha função aqui do meu objeto vai retornar. Então, ou seja, do meu encapsulamento aqui que vai retornar. Eu estou utilizando aqui o método de classe, ou seja, não é distância. Então, neste caso, eu não posso deixar como def. Eu tenho que colocar como self, ponto, aí ele vai ficar como um método de classe, ou seja, eu vou conseguir utilizar esse objeto passando a situação, tá? E aí, nesse caso, eu vou usar o chamado, que é a minha própria classe chamado, ponto, e aí agora eu vou fazer aqui uma busca da maneira como eu quero. Então, simplesmente usando aqui a query do SQL, utilizando o Object Mapping, eu vou fazer da seguinte forma, colocar aqui a situação ID que eu quero, situação, e aí eu vou colocar underline ID, que é o meu objeto, né, o meu ID que eu quero buscar, e vou passar a situação corrente que eu quero aqui, para que ela possa buscar a situação que eu preciso. E aqui eu vou colocar um ponto count para que ele possa, então, contar a quantidade de linhas e retornar para mim a quantidade exata por cada situação que eu tenho no meu projeto, ok? Salvei, aí agora eu vou voltar aqui no meu projeto, essa aqui eu posso fechar porque eu não estou utilizando mais. Então eu vou voltar aqui no meu projeto e ele tem que me trazer então a quantidade certinha por cada item aqui que eu estou fazendo o looping. Vou retornar aqui e vou dar um reload. Ó, tá aí, ó, ele me trouxe certinho, ó, a quantidade que eu tenho de finalizado, a quantidade que eu tenho de aberto, a quantidade que eu tenho respondida. Se vocês olharem aqui, ó, tem um finalizado, tem alguns aqui abertos e tem alguns aqui, alguns abertos, né, e alguns respondidos. Então isso aqui remete exatamente o gráfico e a quantidade de chamados que eu tenho no meu nesse meu sistema, ok? Perfeito, minha gente. E aí, se eu quiser fazer o seguinte agora, eu quero mudar, como eu falei para vocês,
esse tipo de SQL, esse tipo de query, né? A query que eu estou fazendo aqui, ó, é uma query que eu estou fazendo diretamente no Object Mapping, né? Agora eu quero fazer isso like SQL. Eu tenho como? Tenho. De 3 formas. A primeira forma é você fazer da seguinte forma aqui, ó. Eu vou utilizar o próprio count. Esse count, quando você roda, ó, vou até mostrar para vocês aqui no console, olha o que acontece quando você roda esse count, ó. Eu vou pegar e vou colocar um debugger aqui. Peraí. Um debugger no meu código. Debugger. E aí, olha só que interessante. Eu vou rodar novamente aqui. Ele vai parar no debugger. Deixa eu aumentar aqui. E aí, ó, eu vou rodar esse comando. Você vai ver que ele converte em código SQL, tá vendo? E ele já põe o count aqui para mim, para que ele possa fazer esse objeto rodar com uma performance melhor. Por isso que o Active Record ele tem essa parte de mapeamento e ele transforma esse código like SQL, bem parecido com o que o Entity Framework do C# faz ali também, tá bom? Então olha só, voltando aqui novamente, agora eu vou mostrar para vocês a segunda forma. Uma segunda forma que você pode utilizar é a query que você vai colocar de SQL depois, tá? Depois do where. Então, quando você faz um select asterisco from where alguma coisa, aqui nesse caso está depois do where. Então, eu estou colocando, ó, situação ID igual, aqui eu já estou colocando um where aqui, like SQL. Então, estou colocando dessa forma, situação ID igual, concatenando aqui o meu situação ID que eu passei pelo meu objeto. Ou, por exemplo, ó, or situação ID is null, ou seja, então eu vou retornar tudo que eu tiver aqui de situação ID ou situação ID igual a nulo, ou seja, eu utilizei aqui o código SQL depois do where, então isso, nesse caso aqui, eu não fiz ali o código completo do SQL, eu só fiz depois do where ali da minha ação, porque ele já entende que esse where aqui faz o que a gente precisa, tá? Eu vou continuar no debugger aqui e agora eu vou rodar esse código para vocês verem qual que é a sintaxe do SQL que ele vai colocar para vocês aqui no console. Então olha lá, ó, rodando, ó, tá aí, ó, select count, porque eu coloquei esse count aqui, tá? From chamados where, tá vendo? Aí, ó, essa parte do código foi a parte do código que ele completou para mim. Situação ID igual a 2, or situação ID is null, tá vendo? Olha que legal. Então eu coloquei aqui um pedaço de SQL junto com o meu where, ok? Agora, outra forma que a gente tem condições de fazer a mesma coisa, tá? Então vamos lá, vou pegar essa query aqui que eu preparei para vocês também, ó. Essa daqui é do where, tá vendo? Então olha que interessante essa query aqui que eu fiz, que eu separei para vocês verem. Neste caso, eu tenho uma tabela chamada usuários e desses usuários eu quero retornar todos os usuários que tem numa tabela vinculada chamada campanha dias, tá? Então essa daqui é um outro sistema que eu estava fazendo e eu separei esse pedaço para vocês. Então eu tenho que trazer todos os usuários somente, não, eu tenho que trazer todos os usuários menos aqueles usuários que estiverem cadastrados nessa tabela, nesta campanha. Então olha que interessante, eu passei o ID da campanha para o meu objeto, né? E aí eu faço aqui, ó, select asterisco from usuários, where usuário ID não estiver incluso nesta query. Então olha lá, select campanhas dias usuário ID from campanhas dias, where campanhas dias ponto campanha ID igual a essa daqui. Então o que eu estou fazendo? Todos os meus usuários que estiverem na minha base de dados eu vou trazer menos aqueles usuários que estiverem incluídos nesta campanha, ou seja, eu já fiz uma ação nessa campanha. Então, esta query que eu fiz aqui, ó, ela serve para eu retornar, ou seja, utilizando o código SQL. Então, neste caso aqui, ó, utilizando essa estratégia. Agora, uma outra estratégia, eu utilizando o código SQL por completo e fazendo com que esse código SQL converta em um objeto real. Então, vou pegar esse pedaço de código aqui e vou implementar neste outro aqui, que vai dar o mesmo resultado, tá? Então vou, olha lá, colocando desta forma, e aí eu vou fazer o seguinte, neste caso, o meu chamado, e aí eu vou fazer um find by SQL, e aqui eu coloco o SQL por completo, tá vendo? Select asterisco from, neste caso não é o asterisco, eu vou colocar aqui, ó, na realidade, nesse caso é o asterisco, porque eu ainda vou fazer o mapeamento, tá? Então, vou fazer um from aqui de campanhas, não, de chamados, né? Chamados, ou seja, deste objeto aqui,
que está lá na base de dados no plural, ok? Então, estou buscando este objeto, e aí aqui ó, eu vou colocar o where, a minha cláusula where, situação ID, igual, aí eu vou botar aqui na situação ID o meu objeto, situação.id. Ou seja, eu fiz essa query aqui agora na mão, mas retornando para o meu objeto, para o meu mapping do objeto da tabela do banco de dados. E aqui eu vou dar o ponto count para que eu possa, então, contar e ele fazer ali essa alteração da minha query. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Vou rodar o meu código. Espera aí que ele não vai funcionar assim. Deixa eu colocar tudo em uma linha só. Então, tudo em uma mesma linha. Beleza. Então, vou copiar todo esse meu código aqui e vou colocar aqui no console. Tá aí, ó. Então, mais uma vez, ele fez ali o meu select. Mas só que é diferente, dessa vez ele fez o quê? Ó? A minha query foi select asterisco from, chamado situação igual a 2. Porém, ele contou a quantidade. Mas essa aqui foi um select menos performático. Por quê? Porque neste caso, eu mandei retornar todos os objetos da minha tabela lá no meu banco de dados. Ou seja, eu retornei a lista do meu objeto. Uma vez que eu retornei a lista do meu objeto, o meu objeto mapeou todos eles e depois ele me retornou a quantidade. Essa foi uma query mais pesada, porque nesse caso ele não colocou o counting aqui, ó. Então meu select, a minha conexão e o retorno que veio do banco de dados foi mais demorado, porque eu trouxe realmente todos os objetos para a memória e contei a quantidade que tinha na memória, que deu esse valor, ok? É a mesma coisa se eu tivesse feito isso daqui, ponto size, porque aí, ó, na realidade o size ainda também não, deixa eu ver aqui o length. Aí, a mesma coisa se eu tivesse feito esse daqui, ó, length. O length, ó, ele deu um select asterisco from de todos os chamados, trouxe todo para a memória, depois que ele jogou tudo na memória, ele conta a quantidade que tinha. Então, esse daqui é menos performático do que você usar aqui, ó, o size ou usar o count, porque o size e o count, ele faz uma query no SQL para ele te retornar a quantidade certinha no SQL e não todos os dados para você jogar em memória. Já este caso aqui, com o SQL, eu falei a query exatamente que eu queria que trouxesse lá do banco de dados, joguei para o meu objeto, que foi parseado, e aí eu contei a quantidade que tinha. Então, isso daqui vai dar na mesma se eu usar, por exemplo, o length, vai dar na mesma, opa, deixa eu colocar do jeito correto aqui, length, e vai dar na mesma se eu colocar aqui o size. Ou seja, ele está fazendo a mesma query, ou seja, eu fiz aqui a minha query funcionar do jeito do SQL, porém, neste caso não foi tão performático por causa dessa minha situação, ok? E a outra forma que você tem também para você conseguir fazer esse tipo de SQL, dessa query, é você não utilizar o mapeamento de classe, ou seja, você não precisa do mapeamento, você já vai utilizar diretamente o código SQL para ele retornar o que vai vir do código SQL, ok? E aí, essa terceira forma é desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês também. Neste caso, aí ó, eu já estou utilizando o objeto ActiveRecord diretamente, sem nada de objeto relacional, ou seja, sem nenhuma classe na realidade, sem nenhum, como é que eu posso explicar? Sem nenhum mapeamento, tá? Só estou retornando aquilo que eu preciso, ou seja, a query que eu quero. Então vou colocar aqui desta forma, ó, vou apagar isso daqui, e vou colocar aqui dessa forma a minha query. E aí, neste caso, ó, eu vou colocar aqui ó, o count, ou seja, eu estou programando o que eu quero que ele faça, e vou colocar aqui um sCount, ou seja, esse nome é o nome que eu quero pegar quando me retornar esse objeto. Então, quando eu rodo dessa forma aqui, ó, ele retorna um hash, um array de hash para mim, porque eu estou utilizando o ActiveRecord Connection exec query. Então, estou mandando executar um comando SQL lá na minha base de dados e ele, depois de retornar, depois de executar, ele retorna um array de hash para mim. Então, estou pegando a primeira posição desse meu array e vendo aqui do meu hash que vai retornar. E essa aqui ele retorna com o nome count. Ou seja, neste caso aqui, eu consegui o mesmo efeito dos outros que eu já fiz. Vou mostrar para vocês aqui o que vai acontecer. Vamos lá. Ó, deixando tudo em uma só linha. Legal. E aí eu vou copiar então esse código aqui e jogar lá no meu console para vocês verem. Copiei e agora eu vou jogar no meu console. Neste caso, eu não estou fazendo mapeamento.
eu já estou fazendo a busca diretamente lá no SQL para ele retornar o que precisa retornar para mim, tá vendo? Então, não fiz mapeamento, só retornei o que eu precisava. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que ele retorna quando eu não faço ali a chave que eu quero, né? Na realidade, esse count aqui que é a chave do meu hash. Ó, ele retorna, tá vendo? Active Record Object, que é um hash, tá vendo? Onde tem as posições. E as posições ele manda para mim desse jeito aqui. Agora, se eu colocar aqui, ó, .first, você vai ver que ele vai me retornar um hash com uma key e um valor, tá vendo? Por isso que se eu colocar aqui desta forma, count, ele me retorna então o número 15. Então olha só que interessante, ele me retorna um hash com key e valor. Se eu pegasse esse objeto aqui por inteiro e fizesse então um it desse objeto, ou seja, um loop desse objeto, ele iria me retornar linha após linha deste comando SQL que eu mandei ele executar. Tá legal? Então olha só, agora eu vou tirar o count aqui, ó, e vou deixar ele retornar todos os objetos de acordo com o que vem lá na base de dados, tá? Então vou pegar desta forma aqui e vou fazer esse exec aqui, SQL, lá no meu console. Então, ó, rodando desse jeito, ó, ele me retornou todos os objetos que eu tenho na base de dados. Se eu colocar isso daqui, .count, ó, ele vai me retornar a quantidade que eu tenho de registros no meu hash, tá vendo? Que vai dar a mesma se eu colocar aqui o length, opa, e que vai dar no mesmo se eu colocar aqui o size, ok? Nesse caso, ó, nem o size tem, tá bom? E aí, olha só, se eu colocar aqui, ó, essa função .first, olha o que ele retorna. O primeiro objeto num hash, tá vendo? Que veio de lá do banco de dados. Então, o ID, a categoria, o assunto, o comentário. Então, todos esses dados aqui, ó, ele me retorna exatamente os dados mapeados, um hash que eu retornei lá da minha base de dados. Então, se eu quiser pegar esse dado aqui e pegar, por exemplo, o comentário, então eu vou e coloco a chave do comentário e ele me retorna o comentário do primeiro item que eu trouxe do meu array. Se eu colocar aqui, ó, o item 14, ele vai pegar do meu último item do meu array. Lembrando que o array começa com 0, tá? E assim ele vai fazendo. Eu tenho que tirar aqui esse ponto, ó. Então ele me traz do último. Se eu quero trazer do primeiro, eu coloco aqui de 0. Ele me traz do primeiro. Ou seja, você tem 3 formas de você conseguir fazer query no SQL. Utilizando o Object Mapping, utilizando a query SQL parseada ali com o Object Mapping. Você consegue utilizar a query inteira do SQL parseando o Object Mapping e você consegue utilizar também a query por completo, retornando o que você precisar. Neste caso, você não vai retornar uma classe, você vai retornar um conjunto de hash. E aí, esse daqui é muito ideal para você usar quando você tiver, então, relatórios, que você não precisa fazer objetos para esses relatórios. Você pode utilizar o comando SQL para ele retornar uma procedure, retornar o que você precisar, para que você possa, então, colocar isso no seu objeto, ok? Pessoal, então era isso, esse era o conhecimento que eu queria transferir para vocês, essa era a aula de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de fazer com que outras pessoas possam conhecer esse conteúdo também, tá legal? Comente nos vídeos para que eu possa saber outras funções que vocês queiram aprender, outras aprendizagens, outras coisas que vocês querem que eu traga aqui para vocês no vídeo, porque assim eu sei que eu estou gravando um conteúdo direcionado, um conteúdo que vocês querem que eu mostre para vocês também, ok? Pessoal, então é isso, vou ficar por aqui. Até mais e até as próximas aulas.